do que é a igreja. E dessas 12 definições do que é a igreja, 9 delas estão descritas, narradas na carta de Paulo aos Efésios. Por isso que nós podemos dizer que o tema desta mensagem, ou deste livro, é a igreja. Alguns dizem que Romanos é o livro mais profundo do Novo Testamento. E de fato, Romanos é muito poderoso, porque ele trata da queda do homem, da sua regeneração, ele fala da transição da lei para a graça. Romanos é algo fantástico. Romanos fala sobre sermos livres do pecado, não estarmos mais presos ao pecado e vivermos agora debaixo da graça do Senhor. Já Efésios é um livro mais elevado. Então, se você quer se aprofundar nas Escrituras, leia Romanos. E se você quer ter revelação acerca da igreja que nós vivemos, da igreja que nós somos, da igreja que nós fazemos parte, se você quer ter revelação acerca da igreja, porque para muita gente, igreja ainda é um prédio de 4 paredes. Para muita gente ainda, igreja é uma instituição, igreja é uma denominação. Mas eu quero te dizer que é a igreja que Jesus veio edificar e contra a qual as portas do inferno não vão prevalecer. Esta igreja é um organismo vivo. Esta igreja tem poder de Deus. Esta igreja carrega o poder de Deus. Esta igreja é cheia da glória de Deus. Esta igreja é cheia da presença de Deus. Então, se nós queremos ter revelação da igreja, precisamos ler a carta de Efésios. Efésios, um termo muito comum na carta aos Efésios, uma expressão muito comum, são os lugares celestiais. Se você ler Efésios, você vai ver que é comum Paulo falar e escrever sobre os lugares celestiais. Então, nós precisamos nos acostumar com esta frase, porque a igreja está assentada com Cristo nos lugares celestiais. A igreja é uma realidade em Cristo nos lugares celestiais. Aonde Deus se move é nos lugares celestiais. Tudo que Deus quer fazer é nos lugares celestiais. Então, definitivamente, a terra e esse mundo tenebroso, imundo que nós ouvimos na semana retrasada aqui quando eu preguei, não tem a ver com um lugar geográfico, mas com esse espírito que coordena, que dirige a humanidade. Nós não temos nada a ver com isso, e que Deus nos livre deste mundo tenebroso. Posso ouvir um aleluia? Porque Deus nos chama para vivermos nos lugares celestiais. Deus nos chama para andarmos no sobrenatural. Deus nos chama para sermos cheios do Espírito Santo. Deus nos chama para termos uma experiência sobrenatural. E não é só no dia do batismo com o Espírito Santo, quando você está lá no encontro e alguém ora por você lá, ou então na sua casa, enfim, aonde você é cheio do Espírito Santo. E isso é uma única vez. A Bíblia diz em Atos capítulo 13, verso 52, que os discípulos eram cheios de alegria e cheios do Espírito Santo, ou seja, todos os dias eles tinham uma experiência sobrenatural, todos os dias eles eram cheios do poder de Deus. Eles não eram crentes normais, eles eram crentes que viviam assentados com Cristo nas regiões celestiais. Cutuca seu irmão e fala para ele: é para as regiões celestiais que você tem que ir. Posso ouvir um aleluia? É importante você saber isso, porque senão você vai estar com seus pés sempre na terra. E Paulo diz, se eu não me engano em Colossenses, ele fala: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Tira a sua cabeça daquilo que é terreno, tira a sua cabeça daquilo que é animal, tira a sua cabeça daquilo que é diabólico, tira a sua cabeça daquilo que te joga para baixo. E entenda que o nosso lugar como igreja é nas regiões celestiais. Então, quando nós começamos a ler a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a primeira definição que Paulo faz
sobre o que é a igreja. É que a igreja é um mistério. Diga assim comigo: a igreja é um mistério da vontade de Deus. Por favor, fala para o seu irmão isso, fala: a igreja é um mistério da vontade de Deus. Aponta para ele e fala: abre o seu coração para entender isso. Onde é que está isso, pastor? Está aqui no capítulo, no verso 9 e 10. Paulo diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Como é que Paulo diz? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. A primeira definição do apóstolo Paulo com relação à igreja é que a igreja é um mistério que esteve oculto. É um mistério da vontade de Deus que esteve oculto e que na verdade ainda está oculto. Quer ver? Deixa marcadinho aí, Efésios, e vamos um pouquinho mais para frente. Abre a sua Bíblia lá em Colossenses agora. Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, todos acharam? Verso 26, diz assim: o mistério que esteve oculto, estamos juntos aí, está acompanhando? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações. E que agora foi manifesto a quem? Aos seus santos. Então, esse mistério que esteve oculto e que na verdade ainda está, porque só foi revelado aos santos. E quem são os santos? Somos nós, aqueles que foram separados do mundo. Esse mistério que esteve oculto foi revelado a nós. Paulo está falando que havia um mistério que estava escondido de Moisés, de Abraão, estava escondido de Elias, estava escondido de Eliseu, desses homens que viram Deus praticamente face a face, que ouviam a voz do Senhor. O Senhor não revelou para estes homens este mistério que estava oculto. O Senhor revelou só para os seus santos. E qual é esse mistério? Qual é o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações? Irmãos, olha para mim, por favor. Nós estamos falando de algo muito profundo aqui nessa manhã. Paulo está mergulhando aqui. E daqui a pouco a gente vai entender melhor. Mas é importante você entender esse comecinho aqui. Paulo fala de um mistério que estava oculto, desde todos os séculos e de todas as gerações. E que só foi revelado para os santos. Ou seja, quem estava lá atrás não teve revelação da igreja. Quem estava lá atrás não descobriu o que Paulo está começando a discorrer aqui. Nem Moisés, nem Abraão, nem Isaías, nem Jeremias, nem Neemias, ninguém. E qual é o mistério que Paulo diz que estava oculto e que agora foi revelado? Olha só o verso 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória. Então, se a gente juntar o verso 26, diz assim: e que agora foi manifesto aos seus santos. E a esses santos, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Qual que é esse mistério? 2 pontos. Cristo em vós. Cristo em vós é a esperança da glória. Isso parece algo tão óbvio. Hoje eu trouxe meu lenço, lembrei dele, aleluia. Isso parece algo tão óbvio, mas ao mesmo tempo é algo tão distante da realidade da igreja.
Sabe por quê? Porque nós crentes precisamos ter revelação desse mistério que Paulo está dizendo. Qual que é esse mistério? É a divindade vindo morar dentro da humanidade. É Deus fazendo do homem a sua casa e a sua habitação. Tem uma pessoa morando dentro de você. Tem uma pessoa que habita dentro de você. Ele não está fora de você, ele está dentro de você. Esse é o mistério. Por isso que muitos crentes vivem buscando bênção. Tem muitos crentes que dizem assim: pastor, eu preciso de dinheiro. Pastor, eu preciso de prosperidade. Pastor, eu preciso de bens. Pastor, eu preciso de libertação. E a Bíblia diz que Deus não nos dá essas coisas. Deus nos dá Cristo. Cristo em vós. Pastor, eu preciso crescer na minha empresa. Pastor, eu preciso resolver os meus problemas conjugais e familiares. Eu preciso disso. E a Bíblia diz que Deus nos dá Cristo. Por quê? Porque Cristo é a provisão que nós precisamos. E diz a Bíblia que Ele é tudo em todos. Tudo que você precisa está em Cristo. Então Deus não nos dá um conjunto de bênçãos. Então vamos ter 12 dias de clamor para 12 bênçãos. Vamos ter 7 dias de clamor para 7 conquistas, para 7 bênçãos que Deus vai nos dar. Não existe isso. A Bíblia diz que Cristo é tudo em todos. Tudo o que nós precisamos, toda a provisão, toda a realização, toda a paz, toda a alegria, toda a prosperidade está em Cristo. E Cristo mora em você. E se Cristo mora em você, você tem tudo. Por isso que Paulo diz lá em Romanos que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, também com Ele seremos glorificados. Tudo que é de Deus é meu, tudo que é de Deus é seu, porque Cristo habita dentro de nós. A revelação disso muda radicalmente a nossa maneira de ser crente. Porque crente até o diabo é. A Bíblia diz que ele crê e estremece. O diabo é crente. Agora, a diferença entre ele e nós é que ele é só crente, mas nós somos crentes vencedores. E se não somos, é por culpa nossa. É por falta de fome e sede da presença do Senhor. É por falta de interesse em querer saber o que Deus tem para nós. É por falta de quebrantamento da nossa parte. É por endurecimento nosso que nós não desfrutamos de tudo que Deus tem para nós. Então, ei, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estou aqui nessa manhã pregando para você uma religião. Eu não estou aqui pregando para você um dogma. Eu estou aqui pregando para você um estilo de vida. Cristo em vós. Cristo em vós. Cristo em vós. Cristo em vós. Cristo em vós, Cristo em vós, Cristo em vós. Acho que você não entendeu. Senão você já estava subindo na cadeira. Cristo em você. A divindade veio habitar na humanidade. Cristo em nós. Por isso, você deve pedir ao Senhor que abra os seus olhos para que você enxergue que existe uma pessoa dentro de você. Porque uma coisa é nós sabermos disso aqui, e outra coisa é nós termos revelação disso aqui. Posso ser muito honesto? Nós éramos para ser o povo mais esclarecedor ou esclarecido da face da terra, porque nós carregamos a presença de Deus dentro de nós. Não era para ver confusões, não era para ver altos e baixos, não era para ver oscilações, não era para ver vacilos, não era, porque nós carregamos Deus dentro de nós. Deus resolveu morar dentro de você, Fábio Giraldi. Deus mora em mim, Deus habita em você. Nós precisamos buscar revelação disso. Então, quando nós temos revelação disso, ao invés de dizer, preciso de paciência,
Você diz: eu já tenho paciência, porque Deus mora em mim, Jesus mora em mim, e Ele é paciente, Ele é longânimo em irar-se, e por isso eu sou paciente também. Ao invés de dizer: eu preciso de sabedoria para lidar com essa situação, nós poderíamos nos voltar para o nosso espírito e dizer: eu já tenho sabedoria para lidar com essa situação, porque eu sou casa de Deus, Ele habita dentro de mim, e toda a sabedoria do universo está concentrada dentro de mim, e à medida que me for exigido, essa sabedoria vai se manifestar. Ao invés de nós dizermos: mas eu não tenho capacidade, nós deveríamos olhar para quem habita dentro de nós e dizer: eu sou capaz, porque o meu Senhor é capaz, e Ele habita dentro de mim, e eu tenho toda a provisão que eu preciso. Ao invés de dizermos: como eu faço para me libertar dessa preguiça que me paralisa, nós deveríamos dizer: eu não sou preguiçoso, eu sou bem disposto, porque o Senhor mora dentro de mim, e a sua vida transforma o meu ser. Eu sou cheio da vida de Deus. Presença de Deus habitando dentro de nós. Alguém dentro de nós que nos ensina todas as coisas. Por isso que nós somos um povo diferente. Por isso que as pessoas não te entendem, porque você é um mistério. Fala para o seu vizinho: você é um mistério. Para as pessoas lá fora, você é um mistério. Por isso que eles não entendem. Não entendem por que você dá dízimo, por que você dá oferta das primícias, por que você lidera a célula, por que você se sacrifica a jejuar, porque você não conhece. As pessoas, elas não te entendem, porque para elas, nós somos um mistério. Você já ouviu as pessoas dizerem isso? Mas vocês só podem ser loucos. Ei, eu nem quero entender isso, que eu não entendo mesmo. É lógico que não vai entender, porque a igreja só é revelada para aqueles que se entregam para o dono da igreja. Só. Não é como você pegar um jornal, comprar e ler, ou fazer uma faculdade e aprender um curso. É diferente, é espiritual. É algo revolucionário. É algo impactante. É algo que mexe nas nossas bases. É algo que transcende o nosso entendimento. É um estilo de vida que mexe com os nossos valores. É algo completamente diferente. É diferente. Essa igreja que eu vos prego nesta manhã não é um empreendimento humano, é um empreendimento sobrenatural. Eu e você não fazemos parte de um planejamento, ou de um plano, ou de uma ideologia humana. Nós somos o fruto do penoso trabalho de Deus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, e esta igreja é um mistério. Segunda característica, ou segunda definição que Paulo faz acerca da igreja. Verso 22 e 23, lá de Efésios. Volta lá para Efésios capítulo 1 e vamos ver. Então, primeiro, a igreja é um mistério que esteve oculto. O mistério da vontade de Deus que esteve oculto. Agora, nós vamos ver verso 22 e 23, que a igreja é um corpo. Diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. O constituiu como quê? Como quê? Cabeça da igreja. Que é o quê? Que é o seu corpo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, a igreja é a plenitude de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Anota isso. Eu quero desde já pedir a você: adquira esse CD, para que você possa ouvir esse CD ou essa mensagem várias vezes durante essa semana e durante esse ano. Você precisa levar essa mensagem para sua casa. Você vai abençoar demais. E quanto mais você ouvir, mais Deus vai falar com você. A igreja é a plenitude de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. O que significa plenitude? Plenitude
significa expressão. Ou seja, quando Deus quer se revelar a alguém, Deus vai usar o seu corpo. Deus vai usar a sua igreja. Quando Deus quis se revelar a você, Ele não usou uma porta, Ele não usou um animal, Ele não usou um equipamento tecnológico, Ele usou a igreja. Você conheceu a Deus por meio da igreja. Sim ou não? É impossível nós falarmos que conhecemos alguém se nós não conhecemos o corpo dessa pessoa. Você pode até ter ouvido a voz, mas você só vai falar que conhece alguém quando você vir o corpo desta pessoa. Assim é o Senhor. Deus se revela à humanidade por meio da sua igreja. A igreja é a plenitude de Cristo. Oh meu Deus, traz revelação nesta manhã para o teu povo. Abre, Senhor, os olhos do entendimento da tua igreja, para que eles possam entender quem eles são. Quando Deus quer se revelar a alguém, Ele vai querer usar você. Por isso que a gente estava cantando aqui, eu serei pai de multidão, e lá, 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 e lá, 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 tocarei muita geração. E eu ali atrás falando, Senhor, será que nós estamos entendendo o que estamos cantando, ou estamos embalados por uma melodia agradável? Porque essa música é a expressão de quem já teve revelação do que é a igreja. Por que eu serei pai de multidão? Porque eu agora sou a expressão de Deus na terra. Eu sou agora a expressão do corpo de Cristo. Eu sou a igreja. E por meio de mim, ou por meio da minha vida, por meio do meu comportamento, do meu coração, das minhas motivações, das minhas atitudes, a humanidade vai conhecer a Cristo. Quantos conseguem entender isto? Pelo amor de Deus, você precisa abrir o seu coração para entender isso. Sabe por quê? Porque senão nós seremos apenas mais um grupo de cristãos evangélicos reunidos num prédio todo domingo pela manhã. E Deus não nos chamou para sermos mais um grupo de evangélicos reunidos num prédio todo domingo pela manhã. Nós somos a igreja. Nós somos a eclésia. Nós somos este organismo vivo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a plenitude de Cristo. Nós somos a expressão de Deus aqui na terra. Por isso que por onde a gente passa, alguma coisa acontece. Por isso que quando você abre a sua boca, as pessoas querem te ouvir. Por isso que quando você chega, parece que chegou alguém diferente, que não é normal. É porque você carrega a presença de Deus. E quanto mais comunhão com esta presença você vai tendo, mais esta presença vai substituindo você, e mais Ele vai aparecendo. Menos você aparece, mais Ele aparece. Quanto mais comunhão, mais presença flui, mais vida flui, mais poder flui, mais autoridade flui, mais as pessoas veem Cristo em nós. Cristo em nós. Então Paulo está dizendo que a igreja é o corpo. E Paulo diz que esse corpo não está perfeito. Porque esse é um outro problema da igreja. Nós buscamos perfeição aqui dentro. E eu quero te falar que não existe perfeição na igreja. A igreja está sendo aperfeiçoada. Onde está isso, pastor? Vamos lá para o capítulo 4. Vou te mostrar isso. Capítulo 4, verso 12. Olha só o que Paulo diz. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A igreja está num processo de aperfeiçoamento. Falei para o seu vizinho, você tem que ter paciência comigo, irmão. Está cheio de crente por aí que vive buscando perfeição, e porque ele não acha, ele se desconecta da igreja.
Uma vez eu tive uma experiência de uma pessoa que frequentava a nossa igreja lá em São Paulo. E ela já vinha de um histórico de outras igrejas, porque por onde ela passava sempre tinha problemas. E ela saiu de outras igrejas e foi para lá na nossa igreja. E aí ficou conosco um tempo, e o que aconteceu? Quem adivinha? Ela começou a ver os defeitos. E ó, vou te falar, se você não viu, você vai começar a ver os defeitos da videira aqui em Maputo. Tem muitos. Tem bastante. Começar pelo pastor dela. Ele é todo defeituoso. Estou num processo de aperfeiçoamento. Caminho com o meu Deus. Mas entendo que Ele está fazendo uma obra na minha vida. O que aconteceu com essa irmã? Foi embora. E abriu uma igreja para ela. Ela e o marido fundaram uma igreja e começaram a liderar. 3 meses depois, o que aconteceu com essa igreja? Ela saiu da própria igreja. Fechou a igreja, acabou. Por quê? Porque ela descobriu os defeitos dela também. Ou seja, não há igreja perfeita. Porque o próprio apóstolo Paulo, que foi quem mais teve revelação da igreja, diz que a igreja está num processo de aperfeiçoamento. Então fala aí para o seu irmão, não tem jeito, irmão, você tem que ter paciência comigo. Eu sei que hoje eu estou pedindo para você falar mais do que eu costumo fazer, mas é porque eu quero que você participe comigo dessa palavra. Então às vezes a gente fica olhando as deficiências do corpo. Deixa eu te falar, não olha para as deficiências do corpo. O corpo tem deficiência mesmo. Mas veja, da seguinte maneira, quando você olhar para o irmão seu e ver que ele tem problema, fala, Deus está trabalhando na vida dele e ele vai ser transformado. Minha igreja tem problema sim, mas eu vou cooperar para que a perfeição do Senhor possa chegar na minha igreja. Quando você tem alguém lá na sua célula que tem problema, não descarte o seu irmão, esteja com ele lá na célula e seja um instrumento de Deus para abençoá-lo, para mostrar que ele precisa ser transformado. Isso é igreja. Qualquer coisa fora disso é uma reunião maligna, que não tem vida de Deus. É no mínimo uma reunião social. No mínimo. Nós não estamos aqui para fazer reuniões sociais. Nós estamos aqui para fazer reuniões cheias da glória e do poder de Deus. Porque nós somos a expressão do corpo de Cristo. E quando a Bíblia fala de corpo, do que você acha que ela está falando? Lembra do que eu preguei aqui no culto da virada? Você que estava aqui, quem não estava aqui, você deve ouvir a mensagem do culto da virada. É uma mensagem profética para você para o ano de 2016. Procure ali com Jerônimo a mensagem do culto da virada. Você precisa ouvir. Quando a Bíblia fala de corpo, do que ela está falando? De algo fisiológico. De algo que tem vida. A vida de Deus está na igreja. É o lugar onde nós encontramos a vida de Deus. Então, nos nossos cultos de celebração, precisa haver vida. Eu estava vendo o desespero da Thaís aqui no início do culto. Vamos, irmão, ora. Sabe, mexendo a manivela assim para ver se o motor funciona. Vamos, vai. E alguns irmãos assim. Tem uns que eles fazem assim, mas nem os olhos fecham, fica só assim. E não abre a boca também, não faz nada. Irmãos, é desesperador, dá vontade de tirar a calça pela cabeça daqui, você não tem ideia. É desesperador, é uma coisa assim que dá vontade de ir lá pegar a pessoa no colo e falar, vamos orar comigo, vamos, vem. Você vai orar comigo agora, vamos orar junto aqui. Porque o culto de celebração tem que ter vida. A sua célula precisa ter vida. Vida. Sabe o que é vida? É aquilo que você não sabe o que é, que tem naquele lugar, mas quando você chegou, você sentiu algo poderoso, mexeu no seu coração, você sentiu uns arrepios, ou não sentiu nada, mas você sentiu alguma coisa boa. Isso é a vida de Deus. E essa vida é uma crescente, vai crescendo. As nossas conversas precisam ter vida. Há um limite para tudo.
Se você conversa só abobrinha, só pataquada, só piada, mas nunca tem vida, eu quero te falar que está faltando vida. Precisa ter vida. Não podemos nos conformar em viver sem a vida de Deus. Onde nós estamos tem que ter vida. A presença de Deus manifesta isso. Nós precisamos entender, ou descobrir, ou nos preocuparmos com a vida do Senhor se manifestando no nosso meio. Eu quero falar aqui com você algumas características do corpo. Primeiro, no corpo todos os membros são imprescindíveis. Dá o braço aí para o seu irmão. Eu falei que hoje eu ia usar você na minha pregação. Dá uns apertos aí, balança ele assim. Fala para ele, você é imprescindível na minha vida, irmão. Efésios capítulo 4, verso 16. Não solta o braço ainda não, segura aí. Efésios capítulo 4. Você vê como a gente cansa rápido do irmão? Cansa não. Efésios capítulo 4, verso 16 diz: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ou seja, quanto mais unidos nós tivermos, quanto mais próximos nós tivermos, mais nós iremos cooperar uns com os outros. E quanto mais cooperarmos uns com os outros, mais o corpo vai aumentar em amor. Ou seja, a unidade produz essa sinergia poderosa, e essa sinergia produz o aumento do corpo. Pode soltar. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia. No corpo, todos são imprescindíveis. Não dá para abrir mão de ninguém. Todos são importantes. Até aqueles mais chatos, até aqueles mais inconvenientes. Pastor, tem crente chato na igreja? Tem crente inconveniente na igreja? E bastante. Estou olhando aqui para uma meia dúzia. É porque ele é chato, dá para mandar ele embora? Não dá. Porque todos são imprescindíveis. No corpo, todos os membros são importantes. Tenta arrancar uma parte do seu corpo, você vai ver como você vai ficar estranho, como sua vida vai ser ruim, porque está faltando alguma coisa em você. Que na igreja é a mesma coisa, por isso que todos têm que se envolver. E deixa eu te falar, há lugar para todo mundo. Há lugar para o doutor, há lugar para o pobre, há lugar para o rico, há lugar para o mais ou menos. Tem lugar para todo mundo. Para aquele que sabe falar, para aquele que não sabe falar direito, para aquele que estudou, para aquele que não estudou. Há lugar no corpo para todo mundo. Por isso que nós louvamos a Deus pela videira, porque na videira não tem igreja de rico e igreja de pobre. Nós somos uma igreja na cidade, e essa igreja na cidade causa um impacto poderoso no inferno. Nós somos o corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Segunda característica do corpo: no corpo todo membro tem que funcionar. Todo membro tem que funcionar. Por quê? Porque todo membro é importante. Por isso que eu fico no seu pé. Irmão, faz o curso. Quando você chega, já tem alguém com a ficha de inscrição do curso. Você não quer fazer o curso, mas o pastor pediu para dar uma ficha na sua mão. Para quê? Para te constranger mesmo. Por isso que o pastor fica no seu pé. Essa semana eu fui visitar alguns casais da igreja. Semana que vem eu queria continuar, mas nós vamos fazer um retiro. Vamos jejuar. Os pastores da igreja vão retirar para jejuar, buscar Deus. Então não vai ser possível. Mas eu vou continuar fazendo isso, porque foi muito bom. Visitei alguns casais e peguei no pé dos casais. Perguntava para eles assim: você é dizimista? Aí ele olha para a esposa. A esposa, não olha para mim.
Glória a Deus por isso. É assim mesmo. Precioso. É bom estar com você. E por que eu fico pegando no seu pé? Porque eu quero que você funcione. Porque eu quero que você encontre o seu lugar no reino. Porque eu quero que você encontre o seu lugar na igreja. Porque eu quero que você se envolva com o corpo e comece a funcionar. Aí talvez você pode dizer, mas pastor, o meu dom não é muito assim de liderar, o meu dom é mais de investir. Ninguém nunca falou isso aqui ainda, mas vai chegar essa hora também. É verdade. Não vou discutir isso com você, há muitos dons mesmo. Mas olha só o que diz 1 Coríntios 12, vamos abrir, deixa marcado aí Efésios, vamos voltar um pouquinho atrás. 1 Coríntios capítulo 12. 12:15. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 15 e 16. Todos acharam? Olha só o que diz. Se o pé disser, porque não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? O que a gente vê de incomum, ou é de incomum, entre o pé e a orelha aqui? Leia aí. O que tem de incomum entre o pé e a orelha? Os dois estão falando. A orelha está falando. O pé está falando. E no corpo, todos falam. Você pode ter o dom de investir, você pode ter o dom de tocar, você pode ter o dom de servir, você pode ter o dom que você quiser ter, ou que acha que tem, ou que tem mesmo. Mas todos os dons falam. Ou melhor, todos os membros do corpo falam. Todos os membros falam. Então, não há como nós imaginarmos que no corpo, que eu sou corpo de Cristo, que eu não vou falar. Porque no corpo todos falam. E é por isso que eu pego no seu pé para que você funcione. Você precisa falar. Porque a sua vida mudou. Olha só o que diz aí no capítulo 2, no capítulo 12, aliás, no verso 2. Volta só lá para o versículo 2. Olha o que diz. Vós bem sabeis que eram gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Então, antigamente, você era levado aos espíritos mudos. Se a gente pudesse melhorar aqui a tradução ou o português, ficaria assim: quando eu não servia ao Senhor, eu era conduzido aos espíritos malignos que eram mudos e por sua vez me emudeciam também. Mas agora eu sirvo ao Senhor e o meu Deus, Ele é a palavra. Ele fala, João 1:1 diz, no princípio Ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que é verbo? É palavra. Então, além do nosso Deus falar, Ele é a própria palavra. E deixa eu te perguntar, alguém que está cheio de Deus, é possível ficar calado? Não é possível. Alguém que está cheio de Deus, ele fala. Alguém que está cheio de Deus, ele tem palavra para compartilhar. Se você anda muito calado, eu quero te falar, tem algum problema acontecendo com você. Porque o natural é falar. E quando eu falo falar, não é ficar jogando conversa fora e falando pelos cotovelos, coisa que não tem assunto, coisa que não faz sentido. Estou falando de falar das coisas do reino, que edificam. Então no corpo, todos os membros falam, todos os membros funcionam. Aqui, no culto de celebração, ninguém fala, ou pouca gente fala. Mas eu louvo a Deus que nós somos uma igreja em células.
E todas as semanas nós estamos espalhados pela cidade, como um santo fermento do céu, falando, proclamando. Lá na célula fale, oriente as pessoas da sua célula a falar, líder de célula. Dê espaço para as pessoas falarem, oriente os irmãos a falar, estimule que todos falem, porque na igreja todos precisam falar. Na igreja todos precisam deixar que a vida de Deus que está dentro dele flua como um rio. Na igreja todo mundo fala. Amém. Chegou a hora de você falar. Terceiro, no corpo, os membros se cuidam mutuamente. Olha o que diz no versículo 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Sabe, irmão, chegou a hora de nós entendermos, despertarmos para a necessidade de cuidarmos uns dos outros. Nós temos aqui na igreja muitos novos convertidos que precisam ser cuidados. E eu confesso que eu não dou conta de cuidar de todo mundo. Você vê que numa semana só eu só consegui visitar acho que 4 ou 5 famílias. É muito pouco, perto de tantas que nós temos. Agora eu não consigo isso sozinho, eu preciso de você, por isso está na hora de você funcionar. Porque você precisa me ajudar a pastorear esse rebanho. Você precisa me ajudar a cuidar do rebanho que Deus tem nos dado e que vai crescer ainda muito mais. É tempo de você falar. É tempo de nós cuidarmos uns dos outros. É tempo de você saber como é que está o irmão lá da sua célula, o que você pode fazer para abençoar a vida dele, para servi-lo, para ser uma bênção na vida do seu irmão. Sabe, uma coisa que me indigna aqui, que eu vejo aqui ainda no nosso meio, é a falta de relacionamento que existe entre os irmãos. Muitas vezes eu estou aqui na porta, e às vezes, nós vamos falar sobre isso a partir de fevereiro, se eu não me engano. Eu estou preparando uma série de palavras aqui sobre honra. Quero ensinar você a honrar. Honrar o seu irmão, honrar os seus líderes, honrar o Senhor Deus, honrar, vivermos numa cultura de honra entre nós. Ainda ontem, eu estava aqui, fui cumprimentar uma pessoa, vim todo assim solícito, né, para dar bom dia, graça e paz. A pessoa fez assim para mim. Só passou, só. Isso é desonra, isso é falta de educação, e sem falar que é falta de revelação, de que nós somos um corpo. Eu não posso ignorar minha mão, ela está aqui comigo, eu preciso dela. Você precisa de mim como seu pastor, mas eu preciso de você também. E é importante quando nós entendemos isso e nos relacionamos na base deste entendimento de que o corpo cuida um do outro, se preocupa um com o outro. Isso aqui não é um clube, que você vem aqui 2 horas por domingo e vai embora. Isso é igreja. E vou te falar que você que não quer viver isso, vai ser muito difícil você continuar nessa igreja. Você vai me ouvir pregando isso constantemente. E aí das duas uma, ou você enquadra, ou você espana logo. Porque você não vai conseguir viver aqui. Agora, deixa eu te falar, igreja é família. Igreja não é clube. Igreja é família. E nós precisamos entender a responsabilidade que temos de cuidar uns dos outros, porque nós somos membros do corpo. Imagina só, se eu tomo banho, mas resolvo não lavar a cabeça. Não quero cuidar da minha cabeça. Então eu vou tomar banho e vou ficar 1 ano sem cuidar da cabeça, porque não gosto da minha cabeça. Não tem como não gostar do corpo. Ou você cuida ou não cuida. E Paulo diz que a igreja é um corpo. Quantos conseguem entender? Quarto, no corpo, nenhum membro age isoladamente. Todos agem de acordo ou em submissão ao cabeça, que é Cristo. Mas preste atenção. O cabeça dá a ordem. O cabeça dá a ordem para a mão, mas a mão precisa do braço.
O braço precisa do ombro, o ombro precisa do tronco. Está todo mundo ligado. Essa história de que meu pastor é Jesus, eu só me submeto a Jesus, não tenho nenhum líder sobre a minha vida. Esse pensamento é maligno. Isso não tem parte no reino de Deus. No reino de Deus, ninguém age isoladamente, porque isolamento é morte espiritual. E quando eu me submeto, eu não estou me colocando numa posição de humilhação, muito pelo contrário, eu estou me conectando à vida que há no corpo. E eu vou crescer por conta disso. Quinta característica do corpo. No corpo, nós participamos todos de uma mesma vida. Nos nossos membros, faz assim com a sua mão, por favor. Sabe por que sua mão está mexendo? Porque tem sangue correndo aí dentro de você. Você já viu quando tem má circulação, o que acontece? Dá formigamento nas mãos, começa a inchar, porque o sangue parou de correr. Então, sangue na Bíblia é um símbolo de vida. O mesmo sangue que circula no corpo humano é o sangue que circula no corpo de Cristo. Há uma vida circulando no nosso meio. E por isso que nós não podemos nos isolar. E quando a gente se isola, como eu disse, a gente vai morrer. E quer saber quais são, ou qual é a primeira coisa que acontece com alguém que morre? Alguém que morreu, uma pessoa, quando ela morre, qual é a primeira coisa que acontece? O que é que acontece? Quem sabe? O que acontece com quem morreu? A frieza. O corpo esfria. Fica gelado. Na igreja, está frio. Mover de Deus para ele é algo assim estranho. Falar em línguas, isso não é para mim. Levantar as mãos, pular, cantar, ser intenso, não, isso é para alguns. E quando vê os outros fazendo, ainda critica. Está frio. Se você percebe que a frieza está rodeando você, pelo amor que você tem a sua vida, cai no fogo, irmão. E fala para Deus, Deus, eu não quero ser frio. E tem muita coisa que nos esfria. Então você está lá com seu amigo de trabalho, semana inteira. Só o WhatsApp, vídeo, aqueles vídeos, piada, vídeo pornográfico, vídeo não sei o quê, aquelas conversas, e não sei o quê, e papo furado, e bebedeira, e vai para lá, para cá. Quando você chega no culto domingo, você vai para a célula durante a semana, você parece um peixe fora d'água. Você fala, que lugar é esse que eu estou? Seus amigos da escola, seus amigos da faculdade, para os jovens, está lá, aquela coisa toda e tal. Aí de repente você vem para o culto, você fala, que ambiente é esse onde eu estou? As coisas do Senhor parece que vão perdendo o brilho, parece que vai perdendo a graça, parece que as coisas vão ficando desconectadas. Por quê? Esfriou. Paulo diz que aquele que está em pé, cuide que não caia. Mas se cair, há um Deus poderoso para te levantar. E se você está frio, deixa eu te falar, o fogo do Espírito Santo está aqui para aquecer você. Se você sente que você está frio, não se desespere, não ache que acabou para você. Vai para a presença de Deus, porque Deus vai renovar a unção e o propósito profético da sua existência. Vai para a presença do Senhor e Deus vai liberar uma nova unção sobre você. Não esfria. Não aceita a frieza. Não deixa que a frieza rodeie você. Não vai deixando que as coisas deste mundo comecem a entrar na sua vida. E isso vai trazer frieza para você. Cuidado. Segunda coisa que acontece com quem morre. A pessoa fica endurecida. Se alguém morreu assim, você não consegue depois esticar o braço dele. Você vai ter que quebrar o braço para deixar reto assim. Pessoas que morreram espiritualmente, que se isolaram e por conta disso estão experimentando morte espiritual. São pessoas endurecidas. Você fala, ele questiona.
Você dá uma direção, ele fica perguntando, mas será que eu tenho que seguir? Ei, peraí. Quem está falando com você não é qualquer um, não, é seu pastor. Tem cargo pela sua vida. Se você não entende, e algumas coisas você não vai entender, você pratica. Por submissão, por honra. Bíblia diz, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Por isso que eu disse aqui, ficar tendo que convencer você de algo que é para o seu próprio bem, é muito ruim. Isso é sinal de gente endurecida. Não endureça o seu coração. Esse endurecimento, esse embrutecimento, isso é sinal de quem está morrendo espiritualmente. Lança isso fora. E fala para o Senhor, Senhor, eu quero ser como um grão de trigo. João 12, 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Senhor, eu quero me quebrantar, porque eu quero mudar de vida, porque eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo. Lança fora a dureza de você. Pede para o oleiro mexer no barro. Olha lá para Jeremias 18 e fala, Senhor, eu quero ser esse barro, que o oleiro vai mexer, vai trabalhar, porque eu quero crescer. Terceira coisa que acontece com quem está morrendo, o último estágio, é a decomposição. Vai perdendo a identidade, vai deixando de se parecer com aquilo para o qual foi criado. Daqui a pouco está se parecendo com outra coisa, mas quando você olha, não vê mais a presença de Deus. Por quê? Morreu. Está decompondo agora. Só que da mesma forma, a função do sangue no corpo, os benefícios da função no nosso corpo físico, também é o mesmo benefício para o nosso corpo espiritual, que é a igreja. Os membros precisam experimentar isso. E da mesma forma que o sangue abençoa os membros do corpo, o sangue de Cristo, a vida de Deus, nos abençoa quando nós nos reunimos. Quando nós estamos juntos, coisas sobrenaturais acontecem. Os glóbulos brancos, ou os leucócitos, que tem no sangue, são os responsáveis por trazer imunidade ao nosso corpo, ou seja, de nos proteger contra as doenças que querem invadir o nosso corpo. Da mesma forma, é o sangue de Cristo, quando nós estamos juntos. Irmãos, nós somos atacados todo dia e toda hora. Todo dia e toda hora o diabo quer dizer para você que não vai dar certo, que você não vale nada, que a palavra que você ouviu não é para você, que a bênção que Deus tem é para o outro, você não vai ter nada, que para você tudo é difícil mesmo, tudo é complicado, que você não tem unção, que você não tem vida de Deus, que você não tem autoridade, que você tem que ter medo, porque o diabo vai vir e vai acabar com você, com a sua família. Quando o diabo diz isso para você, e você está debaixo desse corpo, desse ambiente da igreja, essa seta do diabo, esse dardo inflamado do maligno, ele cai por terra. Ou seja, a igreja é uma proteção. Você pode chegar na reunião, triste, abatido, desanimado. Vem o irmão, te dá um abraço, diz para você graça e paz, que saudade de você. Lança uma palavra de encorajamento no seu coração. Você já começa a levantar de novo, você já começa a ficar de pé outra vez. Porque a vida do corpo começou a trazer vida para dentro de você de novo. Você pode estar triste, desanimado. Se ao invés de você ficar lá olhando a internet e procurando lá uma resposta, liga para um crente, liga para o seu irmão e fala para ele, irmão, ora comigo. E a hora que ele atender o telefone do outro lado, quando ele liberar uma palavra, você já vai ficar de pé de novo, porque a vida de Deus está no corpo de Cristo. Falei para o seu irmão, você precisa de mim. Precisa de mim. Não, fala igual profeta, igual homem de Deus. Olha para ele e fala, peraí, estou vendo alguns aqui dormindo. Pega no braço dele, balança ele e fala, acorda. Você precisa de mim. Posso ouvir um aleluia aí? O que acontece no corpo? Qual que é a temperatura do corpo, do nosso corpo? 36 graus. É a temperatura ideal do corpo. A temperatura do corpo de Cristo é 1000 graus. Se você está no corpo, você vai incendiar, irmão. Não tem jeito. Está sentindo meio frio, está baixando a temperatura, se une no corpo de Cristo, você vai pegar fogo.
Quer esfriar? Anda sozinho, você vai ver se você não vai ficar vazio. O sangue mantém a temperatura e a conexão do corpo de Cristo vai trazer a vida de Deus. Você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Outra coisa que o sangue faz, o sangue leva alimento para o corpo. Não é o sangue responsável por levar glicose para te dar energia? No corpo de Cristo, você encontra força para levantar e continuar caminhando. Não se afaste do corpo. Já viu que tem pessoas que quando elas têm problema, elas somem da igreja? Já viu isso? Onde você estava, irmão? Resolvendo uns problemas aí, pastor, passando as dificuldades. Irmão, tem 3 meses que você não aparece. Mas agora eu já estou de volta, está tudo bem. Não entendeu nada ainda. Está achando que aqui é só um passeio de final de semana. Aqui é a igreja. Você está passando problema, não há lugar melhor para você estar do que na igreja. Com seus irmãos, se relacionando, porque nós somos um corpo. Finalmente, capítulo 2, verso 10 de Efésios. Volta lá para Efésios. Quando você está vinculado ao seu irmão, você é alimentado por ele. Efésios capítulo 2, verso 10. Diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Terceira característica da igreja: a igreja é um poema de Deus. Diga comigo, poema. Verso 10, esta palavra feitura, no original grego é poema. Porque somos poema. Diga assim comigo, porque somos poema de Deus. De onde vem, ou melhor, essa palavra poema vem do grego, que é a mesma palavra que gerou ou originou a nossa palavra do português, poema. Só que poema é muito mais do que um simples poema. Poema é uma obra-prima, é uma obra excelente, é uma obra de arte excelente. E o tema da mensagem de hoje é a obra-prima de Deus. Paulo diz aos Efésios, porque somos poema, porque somos a obra-prima de Deus. Não sou eu que estou falando isso para você se achar, não. Eu estou lendo que a Bíblia diz. Você que gosta da Bíblia tecnológica, compra aquela Bíblia Olive Tree, e aí você vai ver que cada palavrinha que você clicar em cima dela lá, vai aparecer o grego. Isso não te exime de ter sua Bíblia de papel, e eu sou completamente de acordo com o que a minha esposa disse. Mas use essa Bíblia Olive Tree para você estudar. Você vai ver como é bom. E clica lá em cima de feitura. Você vai ver que vai aparecer poema. Engraçado. Quando nós olhamos, eu não sei os irmãos, mas eu tenho mania de ficar olhando para borboletas assim. Eu acho borboleta algo muito lindo e que mostra a perfeição de Deus. Aquelas cores, os desenhos. Aliás, quando você olha para a fauna e para a flora, você vê tanta beleza e tanta perfeição. Quando você olha para o fundo do mar, né, nesses programas de televisão, não sei aqui quem já teve a oportunidade de fazer mergulho, você vê a perfeição de Deus. Quando você olha para a imponência de um leão, quando você olha para a magnitude de um elefante, quando você olha para a ostentação de uma girafa, já viu a girafa grandona, né, toda imponente, ostentando aquele pescoção gigante, comendo nas alturas? Você diz, só pode ser Deus isso. Mas preste atenção, em nenhuma destas coisas, Deus diz que foi uma obra-prima. Deus só diz que foi uma obra-prima, o homem, a igreja. Quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que Ele disse que depois de ter criado tudo, Ele disse que era bom ter criado tudo. Mas Efésios diz que nós somos a obra-prima de Deus. Irmão, você não é pouca coisa não.
Sabe o que é uma obra-prima? É quando um artista faz a mesma coisa várias vezes e por fim ele chega ao ápice da perfeição, da magnitude, da beleza, da excelência. E aí ele pode dizer, esta é uma obra-prima. Eu sou a obra-prima de Deus. Eu não sei o que isso causa em você quando você ouve. Mas quando Deus começou a falar comigo, eu comecei a escrever essa palavra. Eu garanto a você que isso trouxe para mim a certeza de que Deus me ama muito. E de que eu não sou qualquer um, eu sou um poema de Deus. Eu sou a obra-prima de Deus. Eu sou a excelência de Deus. Eu fui criado por Deus com muito carinho, com muito cuidado. Eu sou a obra de arte excelente de Deus. Nós somos a obra de arte excelente do Senhor. Nós somos a beleza de Deus. Nós somos a igreja. Oh, meu Deus! Você precisa entender isso, porque quem somos nós? Um vaso de desonra, um barro sem perfeição nenhuma, mas aprove ao oleiro pegar este barro e colocar lá, e começar a fazer um vaso para honra, começar a colocar as suas mãos, e criar uma obra excelente. Não importa quem você foi, não importa o seu passado, não importa o seu presente, não importa o que acabou de acontecer, a graça de Deus alcançou você, e transformou você no poema de Deus. Aleluia! Nós somos o motivo da alegria de Deus. Agora ninguém tem uma obra-prima para guardar no guarda-fato. Toda obra-prima é para ser mostrada. E o autor da obra-prima tem orgulho de mostrar. Olha, eu já escrevi 2 livros. Não é nenhuma obra-prima, mas são 2 livros que eu escrevi. Já escreveu algum? Então eu estou na sua frente. Então eu posso encher meu peito aqui. Brincadeira. Mas eu tenho orgulho, né, de expor, de falar dele. E olha que não é nenhuma obra-prima. Imagina quem escreve um best-seller. Imagina quem faz uma arte, né, uma obra-prima. Imagina, ele tem prazer de mostrar. Deus não é diferente. Deus tem orgulho de você. Se você entrou aqui hoje meio para baixo, meio desanimado, achando que você não vale nada, eu quero te falar, Deus tem orgulho de você. Deus tem alegria em você. Deus tem prazer em você. Você é um poema de Deus, você é uma obra de arte. Pastor, onde é que está isso? Olha lá, a sua Bíblia no capítulo 3 de Efésios. É o último texto que vamos ler. Capítulo 3, verso 10. Diz assim: para que agora, pela igreja. Para que agora, pela igreja. Para que agora, por quem? Pela, estamos juntos aí não? Capítulo 3, verso 10. Porque agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Ou seja, eu vou mostrar para os principados e potestades nos céus a minha obra de arte, a minha obra-prima, que é a igreja. Por isso que o diabo te odeia, por isso que o diabo tem pavor de você, porque Deus mostra para ele quem é a obra-prima dele. Não é o diabo, mas é a igreja. O diabo tem ciúme de você, porque você é a igreja. Você é a igreja do Senhor. Fica de pé, por favor. Aqueles que não enxergam o mistério de Deus, acham que você não é nada. Mas fique tranquilo, meu irmão.
Deus está levantando o seu povo.